Muitas pessoas acreditam, e pode ser o seu caso também, que persuadir é o mesmo que manipular. Mas a verdade, ela é bem diferente. Persuasão é a forma que você tem de conduzir uma conversa para que a outra pessoa entenda o seu ponto de vista e tome uma decisão. Resumindo, uma definição básica da persuasão é o processo de usar uma mensagem falada ou escrita para mudar a atitude, as crenças ou o comportamento de outra pessoa sobre alguma coisa. As técnicas de persuasão são muito utilizadas por grandes empresas que a todo momento conseguem persuadir seus consumidores a contratar um serviço ou adquirir um produto por meio das suas propagandas. Elas também podem ser usadas para aumentar o seu poder de influência e obter mais vezes o sim do seu cliente. No vídeo de hoje vamos falar de 3 importantes gatilhos mentais que, quando aplicados, podem aumentar o seu poder de persuasão. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tami de Andrade, sou jornalista e instrutora de oratória aqui da Ó Quem Fala. Você já parou para pensar por que um médico usando um jaleco branco te dá mais confiança? Ou por que um livro famoso que está prestes a esgotar na Amazon aparece ali, última unidade? Desperta em você uma vontade repentina de comprá-lo? Talvez você não saiba, mas o cérebro humano evoluiu ao longo de milênios para tomar algumas decisões de forma automática. Imagine, por exemplo, se você precisasse refletir sempre antes de mastigar um alimento, ou se tivesse que pensar 2 vezes antes de agradecer o seu vizinho por ele segurar a porta do elevador para você. Os gatilhos mentais são estímulos que o cérebro recebe para a tomada de decisão. Quando usamos um gatilho mental com o nosso interlocutor, por exemplo, os nossos argumentos eles ganham força e se tornam cruciais no processo de tomada de decisão da outra pessoa. Esse termo ele ficou muito conhecido após a publicação do livro Armas da Persuasão: Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar, de Robert Cialdini. O autor reuniu décadas de pesquisa em psicologia social e comportamento do consumidor para identificar os princípios fundamentais da persuasão e influência. E quem domina esses mecanismos tem em mãos poderosas ferramentas de persuasão. Então, o primeiro gatilho mental para você construir uma boa comunicação mais persuasiva é o porquê. Lembra quando a sua mãe te pedia algo e ao questionar o motivo ela simplesmente respondia: porque eu quero? Bem, talvez as nossas mães saibam mais de psicologia do que nós podemos imaginar. Em 1977, a professora de psicologia da Universidade de Harvard, Ellen Langer, decidiu realizar um experimento na fila da máquina copiadora da universidade. Esse experimento mudou a forma como entendemos o comportamento humano. O estudo era simples. Integrantes do grupo de estudo iriam furar a fila da máquina de Xerox e falar com o estudante que estivesse ali para tentar passar na sua frente. Eles iriam dizer uma das 3 frases a seguir. Frase número 1, que é só perguntar: com licença, eu tenho 5 páginas, eu posso usar a copiadora? Frase número 2, perguntar com uma razão: com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a copiadora porque eu estou com pressa? E pergunta número 3, explicando também com uma razão sem sentido: com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a copiadora porque eu preciso fazer algumas cópias. Por mais estranho que pareça, quando os pesquisadores analisaram os números, eles perceberam o seguinte: quando fizeram apenas a pergunta, 60% deixaram furar a fila. Quando perguntaram com uma razão, 94% deixaram ele passar. Agora, quando perguntaram com uma razão sem sentido, 93% permitiram ele passar na frente. Bastou que o membro do grupo da pesquisa usasse a palavra porque, independentemente da razão fazer sentido ou não, para que os estudantes cedessem a vez. O experimento ele ficou muito conhecido como The Copy Machine Study, em português, o estudo da máquina copiadora, e foi o início de uma série de pesquisas que mostraram o poder da palavra porquê. Essa palavra, ela ativa uma emoção muito positiva na mente das pessoas, preenchendo o anseio por ordem,
por lógica para que algo faça sentido. Ou seja, o nosso cérebro está sempre em busca de razões para justificar os nossos comportamentos, mesmo que essas razões pareçam insignificantes. Isso indica que se quisermos que alguém faça algo por nós, é importante fornecer um motivo, seja ele plausível ou não. Então, sempre que você for pedir algo, peça com um porquê, que a sua taxa de influência e aceitação aumentará e muito. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Temos vídeos novos toda semana. Aproveite também para curtir e compartilhar o conteúdo de hoje. E vamos seguir! Segundo gatilho mental: compromisso e coerência. Quem não gosta de ser e parecer uma pessoa de atitudes coerentes? Após fazermos uma escolha, enfrentamos pressões psicológicas para nos comportarmos de maneira coerente com o compromisso que nós assumimos. Então, imagine que você agendou uma reunião com um cliente, mas ao chegar lá, você percebe que ele esqueceu da conversa e assumiu um outro compromisso. Poxa, você perdeu a viagem e perdeu seu tempo. O professor da Universidade do Arizona, Robert Cialdini, autor do best-seller As Armas da Persuasão, ele cita um exemplo em uma pequena mudança de abordagem que pode aumentar o comprometimento do cliente e a sua taxa de assertividade. Segundo o escritor, ao agendar uma reunião, você deve sempre perguntar: você poderia me ligar caso precise mudar a data da nossa reunião? A seguir, não diga mais nada. Apenas aguarde o compromisso do cliente e que ele afirme sim. O autor relata em um exemplo similar que o ato de se comprometer pode reduzir de 30% para 10% a taxa de cancelamento sem aviso prévio. O segredo é gerar perguntas que assegurem um compromisso inicial condizente com o que você deseja dele. Se houver compromisso público, então será um gatilho matador. E o terceiro gatilho mental é a prova social. Basicamente, quando a gente vai comprar alguma coisa na internet e você não confia muito naquele site, o que você faz? Você entra nos comentários. Aí você vai lá, aí alguém comentou: muito bom esse produto, entrega no prazo. Basicamente isso, prova social. O nosso cérebro, ele busca atalhos para tomar decisões e a prova social é um desses atalhos. 95% das pessoas são imitadoras, enquanto apenas 5% são iniciadoras. Ou seja, para você entender melhor, nós costumamos dar preferência àquilo que foi endossado por outras pessoas, mesmo que os seus gostos sejam diferentes dos nossos. Em outras palavras, o primeiro gatilho psicológico para aumentar as suas vendas não deve vir de você, mas sim de pessoas que já utilizam o seu produto ou o seu serviço. O gatilho da prova social, ele traz força e confiança para a sua comunicação, reforçando o sentimento de necessidade de pertencimento que o ser humano possui. Ou seja, ele quer fazer parte do meio e, por isso, tende a seguir as tendências para se encaixar na sociedade. A persuasão é a capacidade de entender o que o seu público pensa e deseja e de se comportar de forma que os seus objetivos se alinhem aos desejos dele e vice-versa. Para que o ato de persuadir seja bem-sucedido, as pessoas devem não apenas fazer o que você pede, mas também se sentirem bem com isso. Isso criará um vínculo entre vocês que facilitará o relacionamento entre ambas as partes. E para finalizar o vídeo de hoje, eu te convido a se inscrever no workshop Comunicação que Vende. Serão 3 aulas aqui no YouTube com técnicas para você ter uma comunicação muito mais estratégica, o que fará diferença na sua carreira. Clique no link que está na descrição aqui embaixo para fazer a sua inscrição no evento. Já aproveita para se inscrever aqui no canal também, porque tem vídeo novo toda semana. E acompanhe a gente aqui nas redes sociais e fique por dentro de tudo. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!